Quando você entende o conceito de fotomontagem, você não está mais refém de nenhuma ferramenta, porque você consegue ter o conceito de que é descolorir uma imagem, por exemplo. Você sabe que você tem que ir ali desaturar a imagem. Então você vai procurar ali uma ferramenta que seja para desaturar, uma ferramenta que seja para retirar pigmento, uma ferramenta para equilibrar as cores, enfim. Você procura, o teu cérebro funciona de forma diferente, porque você entende. Agora, quando você só sabe mexer na ferramenta mesmo, você acaba se perdendo porque, ai, cadê a ferramenta desaturar? Aí você vai lá, busca, não encontra, fala, não tem. Só que a ferramenta não tem o mesmo nome, entendeu? Ela tem outro nome, você tem que entender o conceito. Eu quero fazer tal coisa. Qual tal coisa seria o quê, mais ou menos? Aí você começa às vezes a falar, essa ferramenta aqui deve ser mais ou menos isso. Será que é isso? Aí você vai e mexe e consegue utilizar. Então isso acontece muito hoje em dia comigo. Eu consigo usar qualquer ferramenta de edição de imagem, porque já conheci, já mexi bastante, então eu conheço bastante sobre edição de imagens. Existem dois artistas na parte de cinema que são essenciais. Eu diria que são três, né? São três. Essenciais para quem vai fazer fotomontagem, que é o diretor de fotografia, é o cara que ilumina a imagem, é ele que diz onde é que a câmera vai ficar. Então esse cara aí, pra gente que está aprendendo fotomontagem, é muito importante, porque quando você vai criar uma fotomontagem, você tem que saber em que posição a câmera vai ficar. A câmera que eu digo assim, se o personagem está ali, a câmera está aqui. Então você sabe onde é que você vai colocar cada personagem. Você sabe o que você quer mostrar para as pessoas, você decide o que mostrar. Você pode mostrar uma pessoa da cintura para cima numa parede, ou você pode mostrar a calçada, o pé e mostrar a pessoa por inteira. Então é uma decisão que cabe a você. E essa decisão vai depender de um outro conceito, de um outro artista. É o roteirista que conta a história, né, que vai contar. Então eu preciso que o pé do personagem apareça, porque o pé dele tem determinada característica que vai dar ênfase à história que eu quero contar. E tem um outro cara também, o cenógrafo, que é responsável por tudo que você vê. Então se você vê uma lata de sardinha de uma determinada marca, ou se você vê um painel com uma determinada cor, tudo que está ali tem um porquê tá ali. Quando a gente vê um filme, cada coisa que aparece na cena, ela aparece porque tem que aparecer por algum motivo da história. Ela vai reforçar alguma coisa dentro da história. É por isso que muitas pessoas, quando veem um filme, choram, sorriem, têm medo. Então, quando você sorri, chora ou tem medo, por que acontece isso? É porque esses profissionais, eles decidiram que você tinha que chorar naquele momento, eles criam a cena exatamente para que isso aconteça. E isso que eu acho muito foda mesmo na fotomontagem, que é esse poder que você tem de levar a pessoa a ter emoções. E a fotomontagem, ela tem também uma certa diferença em relação ao cinema. Ela tem essa parte igual, mas o cinema, geralmente, ela te leva de um ponto até o outro, guiando você até o final, porque no final, geralmente, você tem o desfecho dessa história que está sendo narrada. Então, esse desfecho, quem decide é o cara que escreveu. No caso da fotomontagem, você deixa aberto. Então, você tem toda a estrutura, você está contando uma história ali, mas tem toda a estrutura. A pessoa que está vendo a sua arte está vendo aquela estrutura, só que ela vai decidir o final. Então, isso também é muito mais foda. Por quê? Porque você deixa um pedaço da sua arte para que a pessoa decida ali qual é o final, o que ela acha. Então, isso vai depender muito dos conceitos que ela tem, da vivência que ela tem, das coisas que ela passou. Eu acho muito espetacular. Tem uma estrutura que se chama Jornada do Herói. Todo filme que você vê, que na verdade ele tem uma estrutura, que é geralmente o herói começa num lugar, que ele tá ali sofrendo uma situação, ou alguém traz uma carta para ele que ele vai ter que fazer alguma coisa, tomar uma decisão, ou ele tá vivendo num lugar que ele não quer mais. Enfim, ele vai ter que sair daquele ambiente que ele conhece para ir para um outro ambiente. Nesse outro ambiente ele vai ter aliados, então tem uma sequência. Então é isso que eu estou falando sobre fotomontagem. Quando você consegue direcionar essa sequência para a sua forma de pensar na hora de criar, a criação fica mais simplificada. Na verdade, é como se fosse perguntas que você faz. Pô, eu quero falar sobre tal assunto. O que eu preciso? Preciso disso. E eu preciso de que cor? Preciso dessa. Onde é que o personagem deve ficar? Desse lado. Não que é só isso. Isso é muito maior. Desse lado aqui, mas não quer dizer que é só daquele lado. Você pode botar do outro lado para criar um contraste. Mas a gente vai falar mais sobre isso na frente. Mas é só para você ter uma ideia de direcionamento.